Graças a Deus, boa noite. Começamos agora o quadro Vivendo uma Nova História em Cristo. Muito bem, boa noite, Deus abençoe. Queridos, nós temos aqui hoje um convidado muito especial conosco, o irmão Milson Gomes Júnior, está conosco. Boa noite, irmão Milson. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos e amigos. Que a paz esteja com todos. Uma honra, um prazer, pastor, poder estar participando desse quadro. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe grandemente a vida do senhor. Amém, louvado seja Deus. Logicamente que nós sentimos muito feliz com sua presença aqui. E temos aqui também hoje o nosso ilustre pastor Edson Rosalves de Souza. Deus abençoe, seja bem-vindo, querido. Boa noite, pastor. Boa noite, Júnior. Boa noite, você que está na sua casa, irmãos. Que Deus abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Logicamente que nós estamos nesse quadro para levar a você uma história que deu certo. Uma vida, quando entregue ao Senhor Jesus, teve uma mudança completa, uma mudança extraordinária, uma nova visão da vida. Então nós louvamos a Deus. Hoje o irmão Júnior está aqui para passar, para mostrar o que Deus realmente fez na vida dele, que fez na família, e nós louvamos a Deus por isso. Logicamente, para começarmos este quadro, nós vamos começar orando por você, orando por nós, para que esse momento seja um momento de grande bênção, em que o Senhor possa estar ministrando nas nossas vidas, possa estar ministrando no nosso coração, e possamos nos fortalecer, porque na verdade nós estamos num tempo que precisamos nos fortalecer em Cristo, e o fortalecimento vem pela palavra de Deus, vem quando entregamos nossa vida a Jesus, enfim. Então nós vamos começar orando. Quero convidar aqui o pastor Edson para orar por mim, por vocês, e por esse momento que vamos passar juntos aqui, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e bendito é o teu nome, ó Pai. Sim, nesse meu momento Deus. tão especial, Pai, desse quadro, ó Deus, Sim, Pai. vivendo uma nova história. Que o Sim. Senhor, neste momento, possa abençoar a minha vida, a vida do Sim, pastor meu Valdeci, Deus. a vida do Juninho, ó Deus. Que esse momento seja realmente um momento agradável. Sim, que a Pai. tua palavra, Deus, possa chegar ao coração daquele que vai Sim, estar meu ouvindo, Deus. vendo, ó Deus. Que o Senhor possa mudar a história, assim como o Senhor mudou a nossa história, Pai. Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Então a palavra de Deus, nós vamos já diretamente para a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz algo bastante importante para as nossas vidas, bastante importante para esse momento que nós estamos vivendo. Logicamente que a situação muitas vezes nos leva a ter sentimentos que não agrada a Deus e às vezes nem nós mesmos, né? Mas eu quero fazer essa leitura, quero pedir ao pastor Edson para fazer a leitura aqui desse versículo, e logo em seguida nós estaremos aí conversando. Lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, diz assim: seja a mesma atitude de vocês, amém. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Peraí. Eu vou bater palma aqui, ele vai começar a ler o versículo, tá bom? A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, o conselho aqui da palavra de Deus é que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve no coração e em Jesus. O mesmo sentimento e as mesmas atitudes que Cristo teve, nós também devemos ter, né? E pensando nisso, nesse sentimento de Cristo, nas atitudes de Jesus, pensando nisso, o que dá para imaginar, o que passava no coração de Jesus, o que ele esperava, pastor Edson, nessa situação, quando Paulo diz isso aos filipenses, qual seria esse sentimento? O sentimento de Jesus, quando nós olhamos para esse texto bíblico, é o sentimento de trazer de volta, resgatar a humanidade de volta, mostrar o reino de Deus à humanidade novamente, para que nós venhamos viver o mesmo sentimento que Cristo viveu aqui na terra. Sentimento de realmente de salvação das almas, da libertação das pessoas, né? Que era o que ele mesmo disse: olha, eu vim para salvar o que estava perdido. Então, o sentimento que estava no coração de Jesus sempre era pensando na outra pessoa, né? Sempre pensando no ser humano, né? Para resgate dele, para libertação dele, para que ele realmente pudesse enxergar
o grande amor de Deus, porque só tem uma maneira de nós compreendermos o coração de Deus, né, Júnior? É verdade, pastor. E nós vemos também nessa revelação de Deus ao coração do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Para que os irmãos sejam perseverantes, né? Mesmo em tempos de crise, as nossas atitudes de sermos perseverantes na presença do Senhor, com a palavra do Senhor em tempos de crise, em tempos de adversidades, né? No qual até hoje mesmo que nós estamos vivendo, né, pastor? Em meio a tudo isso que está acontecendo, né, nas nossas atualidades, né? Estarmos sempre perseverantes com Sim. a palavra do Senhor. Amém. Naquela época que Jesus estava aqui nesse momento de prestes a ser crucificado, aquela crise toda, né? Pronto, quase que para ser morto. E a gente pensa, que crise, né, pastor? E qual foi a atitude que ele teve ali? Ele podia ter desistido, né? A atitude de Jesus é a permanência, né, de saber o compromisso que ele tinha com o Pai, que a missão que ele veio aqui na terra para trazer a salvação, a libertação. Então Jesus, ele sabia que toda aquela crise, todo aquele momento trazia um êxito bem melhor, que seria a ressurreição dele, né, que era voltar a trazermos nós de novo para perto do Pai. Porque, na verdade, o homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, infelizmente, ele transfere todo o poder, a autoridade que Deus havia dado ao homem, ele acaba transferindo para Satanás. Satanás, então, ele passa a se governar as nações, passa a governar a vida das pessoas, até o ponto em que houve essa disposição da parte de Deus de enviar Jesus Cristo como para nos salvar, para nos libertar e resgatar-nos das mãos do inimigo, né? Nos resgatar das mãos de Satanás. Então, logicamente que o sentimento que envolvia todo o coração de Jesus era esse sentimento de resgate, esse sentimento de salvação, esse sentimento de libertação, porque na verdade muitas pessoas perguntam assim: mas você é liberto do quê, né? Do quê? Talvez você já fez essa pergunta. Ah, já fiz várias vezes, pastor. Do que eu sou liberto? O que é a minha liberdade, né? O que veio a ser a minha liberdade, né? Mas hoje nós vemos pela palavra de Deus, né, que o próprio Evangelho de João diz, né? Conhecereis a verdade os libertará, né? Eu vejo que hoje eu sou liberto de todo o poderio do inferno, né? Eu sou liberto hoje de todas as astúcias do inimigo sobre a minha vida, né? Uhum. E logicamente existe uma outra maior e que vai acontecer em uma outra libertação grandiosa, né, que seria exatamente o livramento da morte eterna, né? Porque diz na sua palavra em João 3,16 que todos quanto realmente crer nele, né, e confiar no Filho de Deus, né, no Filho unigênito que Deus deu ao mundo para salvar, esses serão salvos. Então nós vamos crer, acreditar nesse Jesus maravilhoso, né, pastor Edson? Sim, é verdade. Viver uma vida de fidelidade com Deus. Em meio às turbulências, em meio a toda essa crise, esse momento que a gente estamos passando, nós entender que Jesus, ele está no controle. Eu me lembro de uma passagem, pastor, que fala lá quando Jesus está no barco junto com os seus discípulos e vence uma tempestade, vê um momento turbulento, onde os discípulos se desesperam, a Ali. crise toma conta, o desespero. E hoje não é é a mesma coisa. O desespero, a crise, tomando conta do ser humano, e aí aqueles discípulos naquele momento pensou, e agora? Vamos morrer. Mas aí lembrou, Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, meu irmão, Deus muda situações, Deus traz vitória, Deus faz cessar a tempestade, a crise bate em retirada e você vive uma vida abençoada com Cristo Jesus. É verdade. Então a solução, a resposta, a saída é o Senhor Jesus. E pensando nesse Jesus, logicamente tem muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, dessa salvação em Cristo, mas elas acabam demorando demais para tomar uma decisão, acaba demorando demais para se entregar completamente a Jesus. Isso aconteceu com você? Ah, com certeza, pastor. Eu me lembro que tem alguns anos aí que várias e várias pessoas, o senhor mesmo já falou do amor de Jesus na minha vida muitas vezes, só que eu ignorava isso, eu via isso como uma forma de preconceito assim também, eu via isso como apenas ouvir e não sentir verdadeiramente a presença de Deus, né? Eu lembro que muitas vezes o senhor, a pastora Simone já falou do amor de Jesus sobre mim, sobre a minha vida, assim também. E eu lembro também que muitas outras pessoas falaram do amor de Jesus também para
para a minha vida. Só que às vezes eu ignorava isso, eu tratava isso como forma de preconceito, uma forma preconceituosa de pegar e receber essa palavra de vida na minha vida. E qual que era, qual que era a maior dificuldade que você enfrentava quando alguém pregava? E qual era a dificuldade que você sentia no coração ali? Pastor, eu colocava muitas barreiras, eu colocava diversas barreiras. Uma delas seria perder o estilo de vida que eu tinha, as amizades que eu tinha, os amigos que me rodeavam em determinados momentos. Eu via também uma forma de preconceito também. Eu pensava comigo, falei, nossa, eu vou ser crente. Poxa, eu vou andar de terno e gravata o dia inteiro agora também? Vou. Você já fez um pré... Sim, eu já tinha uma pré-definição e Imagem um na sua preconceito com relação a tudo isso. Mas eu vi verdadeiramente, através da amizade dos irmãos, da nova vida, do novo estilo de vida, eu vi que não é nada disso que eu pensava. Eu tinha uma pré-definição, eu tinha um preconceito assim já estabelecido na minha mente e isso causava uma barreira E muito isso grande. pode estar acontecendo com alguém da sua família, você que está nos assistindo agora, pode estar acontecendo com alguém da sua família, a mesma situação que o nosso irmão Milson, né? Onde ele parava diante dos amigos, bebia ali sua cervejinha, a sua bebida ali. Você bebia, não? Bebia, pastor, bebia. Bebia bastante ou pouquinho? Sim, eu era considerado um alcoólatra. Oh, Assim, meu Deus do céu. infelizmente, preciso compartilhar isso com os irmãos para ver a transformação que Jesus fez na minha vida. Aham. Eu Então era você bebia também, tudo. eu bebia, eu era praticamente um alcoólatra mesmo. Olha assim. aí, né? O pastor S, vendo essa situação toda, né? Para libertar um camarada, né, da bebida, às vezes, né? Fala assim, poxa, vou perder essa amizade. É verdade, vem muitas coisas na mente, né? Eu acho, creio, né? Creio não, passei por isso, né? Então, uma das coisas assim, Juninho, e hoje, como você se sente? Pastor Edson, hoje eu vejo minha vida completamente transformada pela presença do Senhor. Hoje eu vejo a minha família. O pastor comentou que no passado eu era alcoólatra, eu bebia e eu tinha isso como um estilo de vida. Eu tratava isso com a maior naturalidade na minha vida. Eu pensava comigo, eu falei, poxa vida, eu trabalho, pago minhas contas, eu cuido da minha família, e eu tenho o direito de pegar e me divertir, bebendo minha cervejinha, bebendo. Só que isso eu estava levando para dentro da minha casa. Eu estava levando esse costume de vida para dentro da minha casa e estava refletindo na minha família, na vida da minha esposa, na vida da minha filha. O relacionamento já estava meio que já desgastado. Sim, pastor, sim. Nós levávamos uma vida completamente natural. Porém, todavia, existia um vazio entre nós. Existia um vazio dentro da minha casa. Porque, na verdade, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? E, às vezes, esse sentimento que envolvia o coração do irmão, logicamente que o sentimento, não, eu estou fazendo tudo certinho, eu não roubo, não mato, eu trabalho, então eu vou fazer aqui minha parte, né? E tá tudo bem. Só que esse sentimento, sem Jesus, porque, na verdade, Deus ele fez o homem, né? O homem que, logicamente, com um vazio dentro dele, para que esse vazio seja preenchido pela presença de Deus. Por isso que há uma ansiedade das pessoas encher esse vazio com bebida, às vezes com sexo, às vezes com amizades extravagantes, porque é uma necessidade colocada pelo próprio Deus, uma necessidade do homem satisfazer isso, mas nunca vai ser satisfeito, porque isso só pode ser preenchido pela presença maravilhosa de Deus, né? Esse vazio que se sente, eu acredito que o pastor Edson sentia isso também, né? Um vazio, você também. Verdade. Ao mesmo tempo que você tinha esse sentimento, você sentia esse vazio. Sim, é verdade, pastor. Verdade. Eu me sentia preenchido por aquele momento de poder estar compartilhando ali aquele momento estranho até, mas ao mesmo tempo eu sentia um vazio. Porque no outro dia vinha aquele arrependimento, vinha aquele vazio, vinha aquela falta de estar preenchido alguma coisa. Eu sempre tinha esse sentimento no meu coração. E às vezes acaba sendo... É interessante, porque a gente, quando tem esse vazio, então a gente quer se completar, às vezes, com a bebida, com a droga, porque é um vazio que só Jesus pode preencher. E muitas vezes nós não entendemos. As pessoas vêm, falam de Jesus, falam do amor, mas aí a gente acha, não, que isso, é como o Juninho disse aqui agora, né? Que antes dele ir para a igreja, ele
pensava de terno, gravata, ir para a igreja, Bíblia na mão. Então a gente fica pensando tudo isso, e isso limita-nos de entender que a palavra de Deus é uma libertação, não é uma prisão. Você não vai ser aprisionado num sistema religioso, você vai ser liberto pelo poder de Jesus. E o pastor bem disse aqui que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando se fala veio buscar e se havia perdido, você viu aqui que o Júnior falar que era um cara correto, tranquilo, fazia mal para ninguém, vivia dele, trabalho, família, mas Jesus veio buscar a todos nós. Aquele que necessita de salvação, libertação, é todos, sem exceção nenhuma. Se você bebe ou não, se você fuma ou não, se você vive na sua casa, aí no seu cotidiano tranquilo, não, eu não preciso, porque eu sou... Não, Jesus veio para salvar e libertar o que se havia perdido. Quem se perdeu? Fomos nós, a humanidade. Porque na verdade o que estava acontecendo era a negligência da presença de Deus, né? Fazia as coisas, logicamente, mas ele estava negligenciando exatamente aquilo que era mais importante para o ser humano, que era a presença de Deus. Quando negligenciamos a presença de Deus, quando nós realmente não nos importamos ou não nos entregamos completamente a Deus, reconhecendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, logicamente que se abre brecha na nossa vida para que o inimigo venha nos destruir, que o inimigo venha colocar essa tristeza, e esse vazio acaba sendo muito maior do que verdadeiramente ele é, né? Esse vazio acaba levando pessoas à depressão, à opressão, leva as pessoas a desentendimentos dentro do próprio lar, e aí vai entrando as negligências nossas, e essas negligências ela acaba atraindo para a nossa vida coisa seríssima, né? Isso é verdade, pastor. Nós estávamos comentando aqui a respeito de crises, né? E sempre gerava esse tipo de comportamento meu do passado, sempre gerava uma determinada crise na minha família. Por mais natural que nós agíssemos, eu e minha esposa e a minha filha, mas no final das contas sempre gerava uma crise, uma determinada crise, e isso com o tempo iria desgastando. Isso com o tempo, cada vez mais, essa bola de neve aumentando e assim, acumulando cada vez mais esse tipo de comportamento, esse tipo de negligência, essa crise dentro do lar, dentro da família. Acaba a pessoa não tendo assim uma importância, ou dar importância para aquela outra pessoa que está próxima de nós. A gente acaba pensando em nós mesmos. A outra pessoa não me entende, eu já nem gosto mais dela. E quantas pessoas falam assim, né? Puxa, já não, eu faço de tudo para dar certo. E eu trazendo a memória aqui, eu lembrando, né, quando o Juninho chegou à igreja, né, o semblante, né, caído, triste, né, de uma vida sofrida, de um momento triste, de algo que precisava ser preenchido na vida dele. Hoje eu vejo o Juninho aqui, ministro do louvor, canta aqui na igreja, é uma bênção, sorridente, feliz, pronto para tudo. Você vê a mudança que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu imagino hoje na casa dele, a felicidade da esposa, da filha hoje, de olhar para o pai, da mulher olhar para o esposo, transformado pelo poder de Jesus. Isso que é interessante, que é gostoso, isso que marca a nossa vida. É quando as pessoas realmente mudada, transformada pelo poder de Jesus. Amém. Então é isso aí. Então, quando você chegou na igreja, logicamente, um desejo de mudança, né? Desejando mais de Deus, e sua família veio com você, né? A esposa, a filha, veio junto, e a partir daquele momento em que quem entregou a vida primeiro para Jesus, você ou a esposa? Foi a minha esposa. A sua esposa que Minha aceitou esposa, primeiro, ela aceitou primeiro. mas ela veio primeiro na igreja, depois que você veio, ou vocês vieram Sim, juntos? não, na Deixa eu realidade só- nós viemos juntos. Ah, vocês Nós vieram no viemos mesmo culto isso. junto? Um convite da pastora para diretamente a ela, né? Aham. E nós viemos junto ao culto. Aí ela e- convidou você. Isso, ela convidou, ela insistiu comigo, falou, não, nós vamos no culto junto. Eu lembro uma ocasião que eu tinha ido numa festa, tinha bebido muito, o dia inteiro bebendo. Eu falei assim, ó, amor, hoje eu não vou, hoje eu não quero ir na igreja porque eu bebi, não tô legal. Ela falou, não, você vai desse jeito mesmo. Você vai do jeito que você tá, que hoje Deus vai tocar no teu coração, vai falar ao teu coração. E nós começamos a vir junto, mas a iniciativa de pegar e ter uma mudança de vida foi a partir dela. Ah, ok. A partir Aí dela. quanto tempo demorou depois que você entregou sua vida a Jesus? Aí, passado algum tempo, eu lembro como se fosse hoje, foi no culto de missões, acredito eu, que o Senhor fez o apelo o apelo para aceitar Jesus e o apelo de batismo. E eu me lembro, o pastor Edson estava comentando aqui agora, veio a lembrança. Eu lembro que
Eu fiquei ainda no ombro dele, ainda chorando ainda. Oh, meu Deus do céu. Pode a choradeira, então. Nossa, eu acho que chorei demais. E Aham. naquele dia eu estava determinado. Eu estava determinado a passar por cima de toda a barreira. Eu estava determinado a pegar e passar por cima de todo tipo de preconceito. E tomei a decisão. E no próximo domingo, não foi no dia 4 de dezembro de 2016, eu desci as águas do batismo. Ah, louvado seja Deus. E daquele momento em diante, então, que você aceitou Jesus, que você decidiu descer as águas do batismo, a mudança, como que ocorreu isso tudo? Como que você É, presenciou? a princípio foi uma guerra dentro de mim, pastor. A princípio foi, meu Deus, o que eu fiz agora, hein? É exatamente essa guerra que eu quero chegar, porque na verdade, quando a pessoa se converte, mesmo se entrega a Deus, essa guerra ela existe. Verdade. E aí é onde muita gente desiste. É onde muitas pessoas param, falam, pô, fui para a igreja, aceitei Jesus, piorou, né? É aí que eu quero que você fale, Isso é né? verdade. Então, daí Exatamente. eu comecei uma Como que guerra você dentro de venceu mim, isso? pastor. Eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Só que eu não posso voltar atrás agora. É o nome de Deus que, que eu estou levando no meu coração. Eu não posso pegar e retroceder agora. E comecei uma batalha. Comecei uma batalha na minha vida. Com bebida, comecei uma batalha com relação ao comportamento, ao meu comportamento. E isso o Espírito Santo ele veio tratando gradativamente na minha vida. Isso Deus ele veio tratando gradativamente, dizendo, filho, isso não é o que você está pensando, não é esse tipo de preconceito que você é. Viver na minha presença é maravilhosa, viver na minha presença. E as coisas foram acontecendo, Você pastor. parou de beber assim, aceitou, batizou, não bebeu mais? Ou ainda bebeu algum dia depois? Eu posso falar aqui, né? Eu bebi mais uma vez ainda. Você bebeu? Eu E bebi qual mais foi o uma sentimento? vez. Aí você bebeu e falou, meu Deus, qual foi? De muita dor, Muita dor. Influenciado, assim, as pessoas dizendo. Só um golinho, não tem Eu peguei, problema. eu falei assim, só um golinho, 1, 2 latinhas de cerveja, não vai ter problema nenhum. Daí eu bebi, mas Passou mal, assim, fiquei espiritualmente. fiquei muito mal. Falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com o Senhor? O que eu estou fazendo com Deus? Estou brincando com o nome dele? Aí nisso veio um arrependimento muito grande no meu coração, daí daquele momento em diante eu comecei a lutar e não bebi mais. Lutou. Até hoje. Houve, as pessoas ofereceu para você, Sim, a todo mas momento, você resistiu. mas eu Falou, peguei e não, não resisti a quero. todo momento, a todo momento. E eu lembro Porque eu muito. acho que o segredo, Júnior, pastor Edson, o segredo é essa resistência, né? É você resistir nesse momento, é você ter essa atitude de dizer não, né? Você tomar uma decisão. Porque muitas pessoas acham que, não vou sentir mais, então eu não vou ter mais isso. Eu aceitei Jesus, agora acabou tudo. Mas o sentimento existe, ele está ali. Você que tem que vencer. É isso que você está fazendo para nós. Você venceu, lutou contra isso. Sim. E o nosso comportamento também, viu, pastor? O meu comportamento contou muito. Eu pegar e não participar de determinadas situações, eu não participar em rodas de pessoas que estavam bebendo, para eu não ser influenciado. Não que eu estou dizendo aqui que eu abandonei os meus amigos, pelo contrário, eu amo eles de todo o coração, continuo com as mesmas amizades, porém, foi um estilo de vida que eu tive que pegar e mudar na minha vida. Mas você, então agora você acaba sendo uma testemunha, né? Sim, Verdadeiramente a sim, sua mudança. sim. Eles estão vendo isso. Sim. Hoje eles vejam a minha mudança, vejam a mudança na minha família, na minha casa. E, assim, o meu modo de pegar e pensar hoje, o meu modo de agir, as minhas atitudes hoje, que vão contar como meu testemunho, né? Uhum. E isso é importante, porque essa decisão, quando se toma essa decisão de servir a Deus, logicamente, que ela parece aparentemente que não vai dar certo, porque dói. Você disse que doeu, dá uma dor dentro de você. Mas se você souber lidar com isso, como nós citamos, não sei se nós citamos aqui Jesus, né, no Getsemane, nós falamos, né? Falou. Da luta, né, de Jesus dizendo assim, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Por 3 vezes ele faz isso, né? E então, não é a nossa vontade que precisa prevalecer. Porque tem pessoas que falam, não, eu faço a minha vontade, eu faço o que eu quero. Irmão, a nossa liberdade não é fazer o que eu quero. Deus não nos libertou para fazer o que eu quero. Deus nos libertou para que possamos ser livres e ao mesmo tempo ter a decisão de servir a Jesus, de servi-lo. E quando nós passamos a servi-lo, nós vamos fazer exatamente a vontade de Deus a partir desse momento. E logicamente que causa dor. Foi o que o Júnior está dizendo aqui. É verdade, pastor. Eu veio uma lembrança que agora eu lutando contra o meu eu. Eu lutando contra o meu eu, abrir mão, renunciar o meu eu, renunciar a minha vontade e fazer a vontade de Deus, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Uhum. E eu peguei e abri mão de viver o meu eu e viver para Jesus, viver para a obra do Senhor. E uma coisa importante que o Júnior falou aqui é se afastar. Se afastar daquilo que te fazia mal.
A bebida te fazia mal, a bebida te induzia, você conseguia, bebia, ia lá, se participava daquela roda. Né? Que nem ele falou, não sou inimigo dos amigos meus, eu continuo sendo amigo, amo eles, mas se afastar por quê? Porque essa é uma forma de que você realmente está vencendo o mal. Por que a Bíblia fala, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir o mal. E aquilo que nos faz mal? Aquilo que nós gostamos. Ele gostava de beber, o que me fazia mal era gostar de usar droga. Então, se eu ficasse no mesmo ambiente onde corria solta a droga, onde corria solta a bebida, eu ia voltar à lama novamente. Então, é necessário, você que vai estar nos ouvindo, é necessário você aprender isso. Quando nós nos convertemos a Jesus, é realmente entender que Jesus agora faz parte da nossa vida. Jesus, ele não vai tomar as decisões para você, mas ele vai nos conduzir a sair daquele ambiente onde não traz agrado nenhum. É verdade. Então, o conselho está aqui, né? A forma para fazer o caminho para ser totalmente liberto mesmo, e você viver uma vida realmente diferente. Hoje a sua vida, por exemplo, você tem aquele vazio, aquela necessidade de se preencher com bebida e tal? Ou acabou tudo e Não, hoje você pastor. se sente feliz mesmo sozinho? Não, hoje a minha vida é completamente cheia da presença de Deus. Eu posso só contar um testemunho aqui Lógico que rapidinho? Eu pode. lembro uma vez que, logo no começo da minha conversão, daí eu comecei a vir assistir os cultos, comecei a cultuar o Senhor. Eu lembro uma vez que o Senhor me convidou para vir na reunião do grupo de homens. Aí eu cheguei aqui logo no primeiro dia, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com esses caras aqui? Eu achei estranho, diferente aquilo, porém, conforme nós fomos conversando, conforme nós fomos batendo papo, eu vi que era uma coisa agradável. E eu sempre gostei de um churrasco, né? Churrasquinho é sempre bem-vindo, né? E logo assim, nos próximos meses, eles já me convidaram, falaram, a gente vai fazer um churrasco dia tal com os irmãos aqui, do grupo de homens, vamos fazer um churrasco. Quer dizer, eu vi aquilo, quebrei toda aquela barreira do preconceito e vi que é completamente uma coisa maravilhosa na nossa vida. E hoje eu sinto a minha vida completamente cheia, a minha família completamente restaurada, a minha esposa restaurada, minha filha na presença do Senhor, lendo a Bíblia, nós lendo a Bíblia. Temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, claro que temos, mas acima de tudo, nós temos em nossa casa a presença do Senhor. Nós temos a nossa casa a presença de Deus. Amém. E vocês, o pastor Ed já disse aqui que você ministra louvor aqui na igreja, né? Deus foi abrindo as portas. E você e sua esposa serve o Jesus também. Sim, a minha esposa é diaconisa na igreja, Olha aí. já há mais de um ano já que ela foi ungida como diaconisa. Hoje eu sou ministro do louvor aqui na igreja, sou líder de célula também. E para nós é uma maravilha poder servir a Deus. Nas minhas orações eu coloco, falo, eu e minha família serviremos ao Senhor, Pai, com alegria no nosso coração. E é uma alegria muito grande poder servir a Deus, poder estar em comunhão com os irmãos, trabalhar para a obra do Senhor. Seja ela qual for o trabalho de diácono, de ministro de louvor, de manutenção da obra de Deus, mas é um prazer, é um privilégio muito grande poder estar na casa do Senhor, podendo servir a Ele. Glória a Deus, né? É emocionante, né, amados? Ver um testemunho de vida, ver mudança de Deus na vida de uma pessoa, de uma família, como o apóstolo Paulo diz, né? Crê no Senhor, será salvo tu e tua casa, né? E nós estamos vendo aqui um testemunho de uma casa salva, de uma casa liberta, entendendo que Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. E esse Jesus, ele quer entrar na sua família, na sua casa, ele quer mudar a história, assim como mudou a minha, como mudou a do Juninho, e vai mudar de muita gente ainda através desse testemunho, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, está aqui uma palavra, uma receita, para que verdadeiramente você possa vencer esse momento de incerteza. É um momento difícil, um momento complicado, mas a solução é Deus, a solução é Jesus, a resposta é Jesus. Logicamente que nós precisamos entregar, abrir nosso coração para Deus e ter essa escolha, não é verdade? É verdade, pastor. É você pegar e passar por cima, irmão, de todo preconceito. Se você tem no teu coração algum preconceito de servir a Deus, se você tem no teu coração algum preconceito assim de pegar e estar na presença de Deus, de abrir mão do seu eu, abrir mão das suas vontades, passa por cima disso. Eu garanto para você que Deus irá fazer uma transformação muito grande na tua vida, na tua família. Nós não sabemos o problema, você que estará assistindo a essa transmissão, nós não sabemos o problema que você tem na sua casa, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem a solução para todos os problemas. Amém. E muitas vezes, no tempo de crise, as pessoas acabam perdendo um pouco o foco, perdendo um pouco a direção. Mas eu quero dizer para você que em tempo
de crise, nós podemos encontrar na Bíblia aquelas pessoas que conseguiram obedecer o Senhor, conseguiram obedecer a palavra de Deus, essas pessoas foram abençoadas. Isaac, por exemplo, a Bíblia diz que houve uma fome e uma seca terrível na terra. E naquela época, logicamente que houve também a mesma fome, a mesma situação na época de Abraão, e Abraão desceu para o Egito. E aconteceu muitas coisas lá e acabou trazendo até prejuízo para aquelas pessoas daquela terra, devido à decisão de Abraão. E agora o próprio filho dele, Isaac, passa por uma situação semelhante, fome, seca na terra, mas ele ouviu a Deus. Deus disse para ele: Isaac, não vá para o Egito, não sai da terra, fique na terra que eu vou te abençoar. Então, quando Deus disse para Isaac ficar na terra que eu vou te abençoar, lógico, caberia a Isaac obedecer ou não àquela palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Isaac obedeceu ao Senhor ficando na terra. E no momento em que houve a obediência, no momento em que ele obedeceu a palavra, né, de permanecer ali, essa obediência trouxe para Isaac a bênção de Deus. Porque a terra estava seca, imagina isso, a terra estava seca, não tinha chuva. Não tinha nada. Quem ia plantar nessa terra? Só doido, né? Mas Deus havia dito para Isaac ficar naquela terra. Amém. E ele ia abençoar. Então, o que prevalece? A palavra de Deus. Então, ele pega da semente, que era para comer, ele semeia naquela terra seca, que aparentemente não haveria fruto nenhum. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos, não. Né? Porque os olhos humanos, o que via? Seca. Seca, ruína. Ruína. Né? Não tinha como plantar, era seca. Mas Isaac estava agora debaixo de uma palavra divina, na palavra de Deus. Fique aí que eu vou te abençoar. Então, nesta palavra de Deus que eu vou te abençoar, ele semeia naquela terra seca. Ele semeia. O que acontece com ele? Ele fica riquíssimo, né? Deus o abençoa, a palavra de Deus prevalece e ele sai dali totalmente abençoado porque ele ouviu a palavra de Deus. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 26. Então, quando há uma obediência à palavra de Deus, ainda que pareça loucura, né? E também você vai precisar ser meio maluco também para obedecer aquela palavra, e Isaac obedece, e a Bíblia diz que houve uma multiplicação de 100 por 1. Olha que coisa interessante. Mas ele teve que ter coragem de semear naquela terra. Então a obediência, ela vai atrair o favor de Deus. Olha só, o sentimento, Pedro, o que Pedro sabia fazer? Pedro sabia pescar. Era a profissão dele, era o que ele fazia de bem e de melhor, era pescar. Só que houve uma crise, não tinha mais peixe no mar. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira, peixe não tinha. Não tinha peixe, não pescou nada. Estava lá lavando a rede. Quem chega lá? Jesus. Olha só. Aleluia. Glória a Deus. Onde Jesus chega, o que acontece, né, irmão? Abundância. Melhor companhia no ar. Olha aí. Aleluia. Jesus chegou na família do irmão Júnior e mudou a história. Glória a Deus. Chegou na família do pastor Edson, mudou a história. Graças a Deus. Né? Então Deus pega o improvável e acaba abençoando. Amém. E aí Jesus disse para ele assim: vamos voltar. Pedro não cria. Sabe qual é a fé de Pedro? Não tem peixe lá. Essa era a fé de Pedro. Ele não acreditava que havia peixe lá. Né? Não tem peixe, não tem. Passamos a noite inteira, eu sei pescar, não tem peixe. Mas uma coisa ele fez. Uma coisa importante ele fez. Ele disse assim: mas... Em obediência à tua palavra. O que ele fez na obediência? Voltou para o mar. Volta para o mar. Né? Interessante. Passou a noite inteira pescando. Ele cria, e a fé dele não tem peixe. Mas ele contraria a sua sabedoria humana, ele contraria a sua própria fé, para dizer assim: sobre a tua palavra eu vou voltar para o mar. Isso nos ensina
Que a obediência à palavra de Deus é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos ou achamos. Aleluia. Mas é o que a palavra de Deus diz. Tem muita gente que fala, eu tenho fé, que a minha fé, que eu falo com Deus, Ele me dá. Meu irmão, a fé, ela precisa ser na palavra de Deus. Dizer assim, eu vou fazer o que está escrito na palavra. E se você obedecer a palavra, sim, a fé de obedecer, a fé está condicionada em obedecer o que a palavra de Deus diz para fazer. Não nas circunstâncias que nós vivemos. Porque se nós ficarmos presos às circunstâncias aqui, por exemplo, hoje, meu irmão, vai dar um pavor. Você acredita que tem gente apavorada hoje? Acredito, não só acredito, como vemos hoje pessoas apavoradas, totalmente presas no seu próprio sentimento de medo, né? E totalmente perturbada ainda, né? Perturbada. O que eu vou comer amanhã? Um detalhe também, né, pastor? Nessas duas passagens de Gênesis aí e Pedro na pescaria, nós vemos a sensibilidade deles de ouvir a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus está no ouvir e ouvir a palavra, né? A fé, né? A fé. A nossa fé está no ouvir e ouvir a palavra, né? Eles ouvirem, têm sensibilidade de ouvir a palavra de Deus e aquilo que Deus está ordenando para fazer, né? Esse é o conselho. Você está ouvindo, ouvir não é só escutar, é você colocar em obediência aquilo que você tem ouvido a palavra. Né? Quando você é sensível, começa então a ler, a obedecer a palavra, Deus começa a trabalhar em seu favor. O que acontece então? Pedro obedece e semeia sobre a palavra de Deus. Ele volta para o mar. Pôr em prática também, né, pastor? Pôr em prática. Pôr em prática aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos através da palavra de Deus, a gente colocar em prática, né? O que nós estamos ouvindo hoje, né? É porque, na verdade, se não colocar em prática, é sinal que você não ouviu nada, né? Você não creu, né? Não acredita naquilo que está sendo dito por Deus, né? E é interessante, pastor, que mesmo ele acreditando na palavra, Jesus vai com ele também. Sim, aí vamos para o barco, foram desceram para o mar novamente, só que agora com uma diferença. Ele não tinha peixe, não pescou nada, mas quem estava faltando? Crer. Estava faltando Jesus. Jesus não estava lá no barco. A própria palavra, né? Jesus não estava no barco naquele momento. Jesus foi com ele. Agora você mesmo disse, né? Agora Jesus disse, vamos voltar. Eita Deus, é bom. Ele vai, então vamos. E agora com essa diferença, Jesus estava no barco. Ah, irmão, muda tudo, é o que mudou na sua vida. Isso é verdade. Né? O que te fez sentir aquela coisa ruim por dentro que você bebeu, foi exatamente a presença de Jesus. Agora Jesus faz diferença, irmão. Estou aqui, amigo. Ele não está ali para acusar, mas ele está ali para mostrar para você que, olha, você tem uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória né? a Deus. Então, a obediência de Pedro, então ele entra no barco, Jesus entra no barco com ele, eles vão para o mar. Né? Eles vão para lá. E o que acontece? Abundância, né? Onde Jesus está, abundância. Deus Milagre. transforma, faz milagres extraordinários. Milagre aconteceu. Eles voltaram com o barco lotado de peixes, né? E toda a comunidade foi abençoada com os peixes que pegaram, porque debaixo de uma obediência, quando nós obedecemos, não tem crise para Deus, irmão. Ei, escuta bem. Não tem crise para Deus. Aleluia. Né? Glória Não a tem. Deus. Eu estou aqui profetizando. Tem tanta profecia, mas estou aqui profetizando para você agora, em nome de Jesus. Se você crer no Senhor Jesus, você será ricamente abençoado. Glória Não a lhe vai faltar nada. Amém. Qual é a condição, então? Qual é a condição? Crer. Crer. Crer, permanece. Crer na palavra, irmão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ir, né, pastor? Crer e ir também, né? Não, participar. Ir, senão não adianta. Eu creio, mas fica aí sentado aí. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que, mas não toma nenhuma decisão, não toma nenhuma atitude, não adianta. Eu creio, mas eu vou até lá na frente, Jesus. Porque muitas vezes hoje não, né? Hoje não tem, mas vamos fazer o apelo aqui também. Eu vou lá, Jesus vai me curar. E Jesus cura. Se Pedro falou, não, eu sobre a tua palavra, e fica ali. Então, o que a gente precisa entender que a palavra de Deus tem o poder. E é por isso que nós estamos aqui, para profetizar na tua casa, na tua vida, profetizar sobre essa pessoa que possa estar enferma, como nós estávamos falando. Se ela está enferma aí, Deus tem o poder para curá-la. Porque basta uma palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Né? Ela pode ser curada agora mesmo aí na sua casa. Ela pode. Agora, o que eu preciso então para receber essa cura? Crer em Jesus. O segredo
é crer em Jesus, dar testemunho desse poder de Deus. Aí está a obediência, de você dar testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida, como hoje o Júnior está aqui, falando do que Jesus fez na sua vida, falando do que Deus fez em sua família, e isso é dando testemunho. E Deus espere que eu e você testemunhemos o poder dele, a graça dele, né? Falamos do seu poder. E aí esse sentimento que estava no coração de Jesus era salvar todos quanto realmente acreditasse nele, né? Então, e esse é o desejo ainda de Deus, que nós passamos a crer firmemente em sua palavra, em sua graça, em sua presença. Então, se você crê nesse momento na sua casa, o milagre pode estar acontecendo aí em nome de Jesus. Como nós vimos, o irmão Júnior precisou acreditar, ele precisou crer. Ainda que outras pessoas não criam, mas ele passou a crer. E a partir daí, então, pessoas começaram a ser salvas, né, por causa do testemunho. A mesma coisa o pastor Edson, ele teve que crer. E a partir do que creu, entregou a vida, né, não houve mudança? Mudança totalmente, salvação. Começou a testemunhar, não? Vou testemunhar a libertação, a cura. A minha família hoje está na casa do Senhor, porque Jesus veio para isso, amado. Veio para curar, veio para libertar, veio para aqueles que crê. Quem crê, Jesus próprio fala, quem crê verás a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. É verdade, porque a história de Pedro poderia ter terminado na beira do mar, lavando a rede e indo embora. Ninguém ia saber dessa história, ninguém ia contar essa história, ninguém. Só que quando Jesus entrou naquele barco, entrou na vida de Pedro, a história dele é contada até os dias de hoje. Aquela história de ele estar lavando a rede na beira do mar é contada até os dias de hoje, porque Jesus chegou ali. É verdade, e naquele momento ali teve uma mudança, né? Uma mudança. Foi o que aconteceu no meu testemunho também, irmãos, é permitir que Deus faça uma mudança na vida, né? A palavra de Deus diz lá em João 1,12, né? Quanto aqueles que o crerem e o receberem poderão ser chamados de filho de Deus. É você crer e receber. É você pegar e permitir que Jesus faça a mudança na sua vida, faça a transformação na sua casa e na sua família. Amém. Então, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, é saber se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e o coração para a justiça de Deus. Talvez você está aí, hoje está queimando o teu coração. Entregue sua vida a Jesus, né? Receba-o como Senhor de sua vida. Receba Jesus como Senhor de sua família. E você tem a possibilidade de ver a grande e maravilhosa mudança que Deus pode fazer. Hoje estamos vivendo um tempo de crise? Sim, é um tempo de crise, um tempo difícil, mas Deus é Deus em todo o tempo. Ele nunca mudou e não vai mudar, diz a sua palavra. O que eu preciso é continuar crendo e me fortalecendo na palavra e pela palavra. Amém? Por isso que nós estamos aqui nesse momento. Eu quero, nesse momento, agradecer, né? Nós vamos orar, mas eu quero já fazer meu agradecimento aqui a todos vocês que estão nos assistindo, irmão. Isso é maravilhoso, isso realmente, isso nos incentiva a continuar fazendo a obra de Deus, amém? Se tem alguém querendo aceitar Jesus, nós queremos orar por você agora. E se você está recebendo Jesus ou reconciliando, escreve aí no nosso comentário a sua entrega, o seu reconciliamento com Cristo. Faça isso em nome de Jesus. E se você está sendo curado de alguma enfermidade no seu corpo por Jesus Cristo, também relata para nós aí o que Jesus está fazendo, tá bom? Porque nós vamos orar para Jesus curar você agora em nome de Jesus, e também para que você seja salvo no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor esta bênção. Eu vou fazer a primeira oração para que Deus possa curar. Vou pedir ao pastor Edson para orar e assim, para que Jesus alcance e cure você agora de qualquer sorte de enfermidade. Vamos fazer isso. Senhor, meu Deus, Pai amado e poderoso Sim, e meu bendito, Santo de Israel, É. a Tua palavra, Senhor, foi pregada e a Tua palavra ela é digna de toda aceitação. Deus, visita cada pessoa que está ouvindo, vendo, ó Deus, esse testemunho, esse momento, Senhor, que nós estamos juntos aqui. Se há alguém enfermo, cura, transforma. Senhor, entra com a providência neste lar, nesta casa, restaura esta família com o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Declaramos cura em nome de Jesus na tua casa agora. Agora, estamos profetizando cura na tua casa em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, esta pessoa que está abrindo o coração para ti,
essa pessoa que está te recebendo como único e suficiente Salvador. Pai, abençoe poderosamente a vida dela nesse momento, Senhor. Escreva o nome dela no livro da vida. Pai, abençoe poderosamente, Senhor, esta vida, esta pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Que a história dela seja mudada. Oh Deus, ela começa a viver uma nova história em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos, abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então eu quero agradecer você, irmão Milson, por esse momento precioso. Quero agradecer a Deus por tua vida, a tua presença aqui. Que Deus continue te abençoando, viu? Amém, pastor. Obrigado pelo convite, viu, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e permita que Deus transforme a sua vida. Permita que o Espírito Santo venha sobre a sua casa, a sua família e faça uma transformação e você viva uma nova história. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade. Aleluia. Também agradeço aqui a presença do nosso ilustre pastor Edson Rosalves. Deus abençoe, querido. Amém, glória a Deus, Deus abençoe, que Deus possa realmente abençoar a sua casa, o seu lar, e até a próxima, em nome de Jesus. E quero agradecer aqui, irmão, nosso cinegrafista, que é uma bênção na nossa vida, tem sido uma bênção, o nosso querido irmão, maravilhoso irmão Mateus Gomes, né? Mateus, uma pessoa boa, uma pessoa cheia da graça de Deus, também está aqui sempre nos ajudando. Mateus, Deus abençoe, filho, que o Senhor te capacite cada dia mais, no nome de Jesus, e agradeço a Deus por sua vida, que está conosco aí do outro lado dessa tela, que o Senhor abençoe tua casa, tua vida, tua família, e obrigado por estarmos juntos, né? Juntos somos fortes, que Deus o abençoe, e vamos viver uma nova história em Cristo Jesus. Boa noite, Deus abençoe, Boa noite, irmãos. em nome de Deus Jesus. abençoe. Até mais.